bom dia. O Estadão continua hoje a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. O entrevistado de hoje é o prefeito e candidato à reeleição pelo PT, Fernando Haddad. Bom dia, prefeito. Muito bom dia. Ele tem 53 anos e, além de prefeito de São Paulo, já foi ministro da Educação entre 2005 e 2012. Também participarão dessa entrevista os repórteres de política Pedro Venceslau e de Metrópole Adriana Ferraz. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Prefeito, uma das questões que ainda divide um pouco o PT com relação à sua campanha é a menção ao processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff e a tese de golpe ou não. Eu gostaria de saber se essa questão será abordada na sua campanha. Olha, eu penso que nós temos que aproveitar o horário eleitoral, que é uma coisa importante que o Brasil construiu, para discutir muito as propostas sobre a cidade. Então nós temos hoje um programa municipal de mobilidade urbana, faixas de ônibus, ciclovias, calçadas para pedestre, segurança no trânsito, melhoria dos congestionamentos, saúde, redução da fila, creche, redução da fila. Então você tem que se dedicar agora aos temas que afetam diretamente a vida do eleitor, do cidadão. É óbvio que nos debates, lateralmente, esse assunto vai surgir e, como eu tenho feito em todas as entrevistas, eu sempre abordo e dou minha opinião sobre os temas nacionais. Mas o nosso foco no programa eleitoral de rádio e TV vai ser divulgar o trabalho que nós fizemos. Nós contamos com muito pouco dinheiro para publicidade, então é uma oportunidade da gente divulgar o nosso trabalho nessas áreas todas, cultura, direitos humanos e as citadas, e promover as ideias que vão continuar mudando a cara de São Paulo. Então eu acho que o eleitor espera isso dos candidatos. E, obviamente, ninguém vai escapar de responder a pergunta sobre os temas nacionais. O senhor pretende convidar a presidente afastada Dilma Rousseff para participar da sua campanha, gravar no horário eleitoral e eventualmente até subir no seu palanque? Olha, em 2012, eu era, apesar de ter sido ministro da Educação, um dos mais longevos da história, passei 8 anos no Ministério da Educação, quase 7 como ministro. E ter sido conhecido por programas de repercussão nacional, quem é que não conhece o ProUni, a expansão das federais, das escolas técnicas, o FIES sem fiador, o novo Enem, o SISU, tudo isso, o Piso Nacional do Magistério, tudo isso é da minha gestão. Só que eu não era conhecido. As minhas propostas e meus programas eram conhecidos, mas eu não. Nesse caso, terceiros apresentarem o candidato faz sentido. Agora não, agora faz mais sentido você apresentar o teu trabalho. É óbvio que a campanha está aberta à participação de quem quer que seja, mas o foco da nossa investida hoje tem que ser usar o horário eleitoral para fazer o que nós não pudemos fazer ao longo desses 3 anos em função do corte que eu promovi drástico nas despesas de publicidade. É usar o horário para divulgar as realizações do governo. Os 3 hospitais que eu estou construindo, os 30 hospitais-dia que eu já entreguei, as 394 creches que estão em funcionamento, os 400 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus que permitiram ao trabalhador economizar horas por semana, né, do seu dia, que é importante, horas por semana, para outras atividades que não o deslocamento, os programas de cultura que nós desenvolvemos. O senhor acha que a presidente Dilma seria uma boa puxadora de voto? Ela tem uma imagem que agregaria ou prejudicaria a campanha? Olha, eu acho até um pouco injusta a colocação, porque ela está vivendo um momento difícil, né? Eu me solidarizo com o momento que ela está vivendo. Eu acho que sobrecarregá-la com mais esse tipo de abordagem, acho que nem injusto é, né? É uma pessoa que está sofrendo um processo político, né? Como os próprios senadores que votaram pela abertura do processo fizeram questão de dizer ontem da tribuna, trata-se de um projeto político penoso, né, para a primeira mulher presidente. Acho que nós não devemos abordar esse tipo de questão dessa maneira. Acho que é um pouco desrespeitoso lidar com um drama desse, pensando o que dá voto e o que não dá. E o ex-presidente Lula? O senhor pensa em trazê-lo também? O presidente participou da minha convenção, normalmente, né? Por que a Dilma não foi na convenção? Eu não sei, né? De novo, né? Acho que ela está vivendo um momento muito difícil. Eu acho que esse tipo de abordagem,
para uma pessoa que está vivendo o drama que está vivendo, eu acho um pouco exagerado. Vamos. O senhor considera o presidente interino Michel Temer golpista? Olha, eu já falei várias vezes sobre esse assunto. Eu acho um grande casuísmo que está acontecendo, né? Esse processo é um processo que, se fosse levado a termo em relação às contas dos governadores, nós teríamos aí pelo menos 10, 12 governadores que teriam que ser afastados do cargo pela mesma razão que a presidenta Dilma está sendo afastada. Então, não me parece de bom tom o que foi feito. Sim ou não? Um vice se insurgir contra a cabeça de chapa, né? Mas então, golpismo. Olha, quando você fala em golpe, é uma palavra um pouco dura, que lembra a ditadura militar, que foi também apoiada, né? Inclusive pelos meios de comunicação, apoiaram o golpe militar. Então, o uso da palavra golpe lembra armas, lembra tanques na rua, lembra o encarceramento injusto de pessoas que foram submetidas à tortura. Então, mas eu considero que o processo não está seguindo o rito previsto na Constituição. Prefeito, falando um pouco de política, mas agora na esfera municipal, o Ministério Público Estadual abriu uma investigação para apurar desvios no Teatro Municipal. Estima-se que tenham sido desviados cerca de 15 milhões do teatro durante a sua gestão, no seu governo, de 2013 para cá. Um dos investigados é o seu secretário de Comunicação, Núzio Bruguglio Filho. Eu gostaria de saber por que o senhor o mantém no cargo, diferentemente do que o senhor fez em 2013, quando também o secretário do senhor, Antônio Donato, era secretário de governo, hoje é presidente da Câmara Municipal, vereador, o senhor o afastou. Por que o senhor tomou medidas diferentes dessa vez? Bom, em primeiro lugar, esse é o governo que mais combateu a corrupção na história da cidade. Eu já recuperei de recursos desviados da administração Maluf Pita 145 milhões da água espraiada e da gestão Serra Kassab 133 milhões da máfia do ISS. Então são 278 milhões que estão em caixa recuperados de administrações anteriores. Criei uma controladoria que é exemplo nacional, inclusive elogiada pelos meus adversários, que pretendem manter a linha de combate à corrupção. Então, nesse quesito, acho que ninguém fez mais do que eu pela transparência. Inclusive agora, nós sofremos uma ação sobre o destino dos recursos de multa de trânsito e a juíza acabou de se pronunciar dizendo, afastando os agentes públicos da suposta acusação de mau uso do recurso público. Ela já afastou isso, então não houve problema nenhum. Segundo lugar, eu não demiti o Donato. O Donato pediu afastamento e teve o seu processo arquivado agora, recentemente. Ou seja, foi injusta a acusação que se fez contra o Antônio Donato em 2013 e só 3 anos depois é que se ficou comprovado que não tinha nada a ver com aquilo. Não há nenhuma acusação formal contra o secretário que você se referiu e eu não cometo injustiça. Quando eu tiver que afastar alguém, porque eu formei convicção de que a pessoa errou, eu afasto como já fiz com vários. Você se arrepende de ter permitido a saída do Donato naquele ano? O Donato é que pediu o afastamento. Bom, mas o prefeito é o senhor, né? O senhor também tem... Na ocasião, eu pedi a ele para ficar. Mas eu entendi que ele queria, para preservar a administração, se afastar em busca da justiça que foi obtida. Em relação ao Teatro Municipal, desculpa corrigir a sua informação, quem descobriu o desvio foi a controladoria que eu criei e os 2 que desviaram, o Herência e o Nacket, foram afastados imediatamente. Não, a informação é que o Ministério Público investiga, isso está correto, né? Investiga, o Ministério Público investiga. Veja bem, depois que foi descoberta a fraude, você leva para o Ministério Público tomar as providências criminais cabíveis. Na máfia do ISS, não é a prefeitura que processa. Quem processa criminalmente é o Ministério Público. A prefeitura, o papel da prefeitura, no caso, é reaver o dinheiro desviado. E, de novo, essa administração não só é reconhecidamente a que mais combateu a corrupção, como é a única da história recente que recuperou dinheiro desviado de administrações anteriores. Então, nesse particular, eu acho que até os meus adversários têm tido o cuidado, né,
que nesse momento em que todo mundo acusa todo mundo, eu reconheço que os meus adversários têm tido muita prudência em falar disso, porque eu sou considerado por todos uma pessoa honrada e não vou admitir nenhum tipo de comentário a respeito da minha conduta, porque a minha conduta é absolutamente reta e isso não está em discussão. Perfeito. A ex-prefeita e senadora Marta Suplicy disse aqui, na entrevista para a TV Estadão, que pretende levar para a sua campanha o melhor do PT e do PSDB. O senhor acha que ela conta com esses dois, digamos, ativos políticos? Olha, eu acredito que não. A Marta, eu acho que a aliança que a Marta fez com o Temer e com o Kassab em troca da legenda é uma coisa que também vai ser discutida, né? A Marta foi ministra do Lula, ministra da Dilma, foi 5 vezes candidata majoritária, né, senadora, 3 vezes candidata a prefeito, 1 vez a governadora. Eu, enfim, não gosto de fulanizar política, mas eu penso que esse gesto de fazer essa aliança em troca da legenda é uma coisa que causa, no mínimo, espécie nas pessoas. Ela pretende explorar o que foi a gestão dela. Você acha que a gestão dela na Prefeitura de São Paulo foi dela ou do PT? O PT também teria o direito de usar o que podemos chamar de legado da Marta na campanha? Olha, às vezes a pessoa é um pouco personalista, né? Não funciona em equipe, né? É a mesma coisa que eu dizer que o meu legado no Ministério da Educação é meu, né? Vou falar, eu que fiz o ProUni, eu que fiz o piso. Eu não falo isso porque não acho que as coisas se passam assim. Acho que o PT teve 3 administrações e eu penso que foi uma melhor que a outra, né? Então, eu entendo que se você comparar as 3 administrações do PT com o que veio depois, não tem termo de comparação. A segunda, que foi a da Marta, como é que o senhor avalia? Eu acho que a gestão da Marta foi uma gestão importante para a cidade e, enfim, ela foi derrotada pelos erros que cometeu. Ela própria admite hoje que cometeu muitos erros, sobretudo na segunda metade do seu mandato. De fato, ela cometeu, naquele período, alguns erros que causaram inquietação na população, mas isso ela já reconhece e é do jogo, né? O senhor prefeito, o senhor acha que cometeu alguns erros durante os 3 anos e meio de gestão? Olha, nós vamos discutir, nós vamos abrir a campanha agora, porque nesse momento o papel dos adversários fazerem a crítica. O meu papel é apresentar um trabalho. Eu não conheço prefeito que abriu 3 frentes de obra para fazer hospital na cidade. Eu não conheço nenhum prefeito que fez 400 quilômetros de faixa exclusiva priorizando o transporte público como eu Tem 3 promovi. hospitais em obras ou 2? Brasilândia e Parelheiro. Em e obras. Um já entregue, né? Um já está Sim, entregue. obras... Né? São 3, sendo que um já está entregue. Obrigado pela lembrança. 394 creches em funcionamento, fora as que estão em obras. Eu coloquei quase 100 mil crianças na educação infantil em 3 anos. Não tem precedente isso. Agora, é óbvio que na gestão, uma gestão da complexidade que é São Paulo, eu reduzi a dívida de São Paulo a menos da metade. Eu herdei uma dívida de 70 bilhões, a dívida hoje é 30. Nós fizemos o maior programa de combate à corrupção da história da cidade. No campo da mobilidade, São Paulo é referência internacional. No campo dos direitos humanos, braços abertos, transcidadania, referência internacional. Agora, nós não tivemos tempo, e isso eu faço meia-culpa, talvez nós não tivemos tempo de comunicar as realizações de governo. Até porque, em função da crise, eu cortei 50% da verba de publicidade. É decisão difícil para um político tradicional tomar. Acho que ninguém faria isso na minha posição. Mas eu cortei 50% o que foi gasto nos 4 anos anteriores ao meu mandato. Mas para quê? Para não parar a obra. Hoje o funcionalismo está em dia, todas as carreiras revistas, fornecedores em dia, canteiro de obra. Compara com o que está acontecendo no Brasil, inclusive no estado de São Paulo. Mas o senhor pega o monotrilho, pega as obras paradas, as escolas fechadas, a merenda seca. A falta de comunicação, a sua má avaliação perante os eleitores? Acho que é um dos problemas. Porque as pessoas também veem no dia a dia delas, né? Todas essas melhorias. É difícil enxergar São Paulo na sua complexidade. Para isso que serve a campanha. Por que você dá o tempo de televisão para os partidos? Para eles se apresentarem. Se não fosse assim, não precisava de tempo de TV. Se as pessoas não fossem, eventualmente, mudar seu posicionamento sobre o que pensam quando são expostas às realizações, fui o prefeito que mais investiu nos últimos 20 anos. 17 bilhões de investimento.
Não tem, nos últimos 20 anos, ninguém em 4 conseguiu investir 17 bilhões de reais. Perfeito. Agora, precisa mostrar, né? Para isso que eu estou aqui, para isso que nós vamos, a partir do dia 26, ter os programas eleitorais, para mostrar para as pessoas. Agora, obviamente, democracia é isso. Você mostra, a pessoa decide, mas a oportunidade de mostrar é muito importante. Né? Perfeito. Ontem o STF manteve a candidatura do Celso Russomano à Prefeitura de São Paulo. Muita gente achava que ele não seguiria como candidato, já haviam até traçado estratégias e cenários sem a presença dele. Quem o senhor acha que sai mais prejudicado com a presença dele? As pesquisas dizem que supostamente a Marta Suplicy cresceria com a ausência do Russomano. Outros analistas avaliam que ele disputaria mais o voto com o PT na periferia de São Paulo. Qual que é a sua análise? Olha, na verdade, no meu caso específico, eu não acredito muito nessas análises. Eu vou te explicar por quê. Quando você é governo, a tua única missão numa campanha é mostrar o que você fez e a tua visão de cidade. Eu tenho uma visão de cidade que eu consigo defender, né, com dignidade. Eu tenho uma visão da cidade que prioriza o transporte público. Então, eu tenho uma visão de cidade que ajuda o estudante e o idoso a não pagar passagem, passe livre para o estudante, passe livre para o idoso. Eu tenho uma visão de cidade que diminui os tempos de atendimento no SUS. Ao invés de você esperar 180 dias para fazer um ultrassom, hoje você espera 90. Tá bom? Não, tá bom. Precisamos continuar trabalhando para diminuir ainda mais essa espera. Então, eu tenho uma visão de cidade que eu vou defender. As pessoas têm que defender a sua visão de cidade. Eu não acredito nessa questão do personalismo. A pessoa se apresenta e ganha ou perde uma eleição em função, né, da imagem que fazem dela. O que eu acredito é que as pessoas vão decidir o voto a partir de um projeto de cidade. Eu acredito no projeto que eu lidero. Então, quando você tem essa convicção, independe com quem você está concorrendo. Já concorri com o Russomano em 2012. Até ele ficou chateado comigo, porque eu discuti uma ideia dele que me parecia equivocada, de cobrar menos passagem de ônibus de quem mora mais perto do centro. Eu imaginei que isso fosse prejudicar muito as pessoas que moram na periferia. E as pessoas da periferia entenderam também que essa ideia não era boa para a cidade. Não, sabe, foi um questionamento não de ordem pessoal. Não fiz nenhum ataque pessoal ao Russomano. Falei, olha, eu não concordo com essa ideia dele. Isso é uma ideia ruim. Você pagar de acordo com a distância. Se tem dinheiro para dar desconto, dá desconto para quem mora longe. Entendeu? O senhor tem defendido, durante o seu governo, muito o uso de novas tecnologias, especialmente na área da mobilidade. Exemplo disso é a regulamentação do Uber, né? Eu queria saber, como diante disso, o senhor propõe um edital para nova contratação e reformulação do sistema de ônibus, que tem um prazo de 40 anos. Não é um período muito longo, a gente não vai engessar o transporte, tendo em vista que muitas tecnologias novas podem surgir nesse período? Primeiro que o edital não afasta a incorporação de tecnologia. Segundo, que o tribunal, depois de um ano de análise, fez algumas recomendações que nós vamos incorporar ao edital. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Enquanto qualquer político, na minha condição, soltaria logo o edital para assinar rapidamente até o término do seu mandato, eu não estou fazendo isso. Eu estou respeitando a democracia. Nós estamos a 60 dias de uma eleição. É um contrato muito importante. Tem as recomendações do TCM que precisam ser discutidas pela sociedade. E eu, por prudência, avisei o TCM que eu vou aguardar a eleição para reabrir a discussão sobre o edital. Porque uma coisa que eu critiquei muito na gestão passada é que eles saíram assinando contratos no último semestre. Contratos muito questionáveis. Foram assinando contrato. Eu não vou fazer esse tipo de coisa porque eu acho errado. Você não pode, nos últimos 6 meses do seu mandato, assinar um contrato de 20 anos. Então, se tem discussão para fazer, vamos fazer. Eu não vou sair... Você vai mudar o prazo, então, prefeito? Essa é uma das recomendações. Não vai ser mais 40 anos. Essa é uma das recomendações. Não é 40, é 20. Né? Era 15 e passou para 20. Né? E o tribunal quer que volte para 15. Não tem problema. O senhor tem uma avaliação muito baixa, principalmente na periferia, né? Como que o senhor pensa em dialogar com esse eleitor durante a sua campanha? Olha, de novo, né? Eu tive pouca verba para publicidade e, de fato, a pessoa da periferia é a pessoa que tem mais dificuldade de acesso à informação pela sua rotina. A pessoa acorda mais cedo, dorme mais tarde, tem 3 jornadas, né?
sobretudo as mulheres. Nós vamos ter uma oportunidade agora de discutir. Eu fico me perguntando, qual é o trabalhador que pega ônibus que não ganhou tempo? Será que essa discussão foi feita? Por onde eu comecei, o maior programa de iluminação pública do mundo, que é a iluminação LED. Hoje você tem LED 100% em Cidade Tiradentes, Sapopemba, Guaianazes, Jardim Helena, Jardim Ângela, Heliópolis. Esses são os bairros que começaram com a mudança de LED. Não tinha se colocado uma lâmpada LED na periferia de São Paulo até eu assumir. Hoje tem 90 mil luminárias LED, 15% do todo o parque já está com LED. Até o final de 2019, 100% da cidade vai estar em LED. Você economiza 50% de energia e melhora a vida das pessoas à noite. A conta não caiu, né, prefeito? Por que a conta de luz ainda não caiu? A conta caiu de 18 para 13 milhões e a cada troca de lâmpada é informada a Eletropaulo. Não foi o que a assessoria do senhor disse para a gente ontem. A gente publicou uma reportagem que diz que a prefeitura ainda não informou a Eletropaulo os pontos de luz de LED e por isso a gente não está economizando na conta. Não, primeiro que quando a conta é abatida retroativamente. Você informa a Eletropaulo a data que você trocou a luminária, que isso está tudo registrado. Você fez a troca da luminária, você pode se tranquilizar, porque informada a Eletropaulo, ela faz a conta retroativa e estorna das contas futuras. Isso vai nos permitir 50% de economia. Não trocaram uma lâmpada de LED na periferia em toda a história da cidade. O LED está disponível há 20 anos. Não se trocou uma lâmpada na periferia. Pergunta hoje para o morador de Cidade Tiradentes como é que é a vida dele à noite. Mudou. Mas os seus adversários te criticam muito, dizem que o senhor é um prefeito de gabinete, que o senhor não vai até a periferia. Olha, só para inaugurar a creche foram 394 vezes que o governo teve na periferia. Quem está se gabando de ter ido à periferia foi 50 vezes a turismo. Eu não vou a turismo na periferia. Eu vou entregar a obra, eu vou entregar o hospital, vou entregar a creche, vou entregar a luminária LED, vou entregar corredor de ônibus, vou entregar a faixa. A quem o senhor se refere que fez turismo na periferia? Eu não gosto de fulanizar o debate. Prefeito, o seu governo aumentou cerca de 60% o número de radares na cidade. Consequentemente, o número de multas praticamente dobrou. Porém, a equipe que fiscaliza a transferência de pontos dessas multas entre os motoristas, ela não foi ampliada. Consequentemente, há um número muito grande de motoristas que estão temendo aí perder a carteira de habilitação, porque não conseguiram a tempo transferir esses pontos ou mesmo recorrer das multas. Isso não é punir duas vezes o motorista que já foi multado? Como é que o senhor vai resolver essa questão? Não consigo. Primeiro que eu não considero a multa uma punição motorista. Eu considero a multa uma punição infrator. 5% dos motoristas da cidade de São Paulo respondem por 50% das multas na cidade. Repito, 5% dos motoristas da cidade respondem por 50% das multas. Agora, não é melhor olhar pelo outro lado? Nós temos 9 mil feridos a menos na cidade de São Paulo. 9 mil feridos a menos em um ano. Nós temos 250 mortos a menos na cidade de São Paulo em um ano. O Brasil tinha 4 cidades entre os piores trânsitos do mundo. Salvador, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje só tem 3. São Paulo caiu da 7ª posição para a 58ª posição no ranking mundial de congestionamento. Então eu olho pelo lado positivo. Eu morei no exterior um tempo, a gente fazia abaixo-assinado para botar radar onde tivesse um atropelamento. Então essa questão precisa ser mais bem entendida. Nós precisamos melhorar o trânsito na cidade como estamos fazendo, melhorar o transporte público como estamos fazendo, diminuir as vítimas de trânsito como estamos fazendo. Pergunta para a ACD a quantidade de pessoas que estão na cadeira de rodas vítimas de acidente de trânsito. Perfeito. São duas coisas distintas. As pessoas têm direito à defesa, né? Não. Apesar de todo desculpa, isso... não te respondi. Nós tivemos um problema com o lote, né? Eu liguei para o Tato quando eu fui perguntado sobre isso. Falei, o que está acontecendo? Está havendo atraso? Ele falou, nós tivemos problema com o lote de multa, mas nós não vamos ter que ampliar muito a equipe para dar conta da nova demanda, porque nós estamos com mais eficiência no trabalho. Teve um problema de informática com o lote, mas que nós já estamos colocando em ordem. Então eu acredito na eficiência da CT. Prefeito, teve um episódio polêmico envolvendo a sua gestão, que foi a questão dos cobertores para os moradores de rua que teriam sido retirados pela Guarda Civil Metropolitana. Eu queria perguntar se o senhor acha que houve um erro nesse episódio dos cobertores e como lidar com esse dilema higienização versus favelização.
Olha, nós recebemos essa informação, apuramos essa informação e cruzamos os dados, inclusive, com as mortes da semana, né, porque a guarda tinha sido acusada disso, e realmente eu não recebi, até o presente momento, nenhum indício de que isso tenha acontecido. Eu não tenho uma foto, eu não tenho um vídeo, eu não tenho um boletim de ocorrência. Então é muito difícil. Eu estou falando, nós demitimos 38 guardas civis metropolitanos ao longo da gestão. 38 de 6 mil. Né? Você sempre vai encontrar numa categoria alguém que não se comporta adequadamente. Você vai lembrar que na primeira semana da minha gestão, teve um guarda civil que deu uma gravata num skatista na Praça Roosevelt. Abrimos o processo e demitimos. Então nós não temos nenhum problema em demitir quem anda, quem está fazendo a coisa errada. Agora eu preciso de dados para saber quem foi esse guarda, tem uma imagem, tem um BO. Nós passamos quase 15 dias tentando apurar e de fato nós não encontramos, né, até onde foi a nossa investigação, um caso de responsabilização por violação de direitos humanos. Isso é um protocolo, né? Um decreto? Não, o que nós fizemos foi o seguinte, para evitar dúvidas sobre como agir, aquilo que estava como protocolo ou portaria da guarda, eu fiz junto com a Defensoria Pública, é bom que se diga, chamamos os defensores públicos e formatamos um decreto para que toda a sociedade possa fazer o controle social da ação de zeladoria. Então todo mundo agora, a partir daquele decreto, vai poder identificar um abuso. Se tiver acontecendo um abuso, nós seremos os primeiros a punir. Agora, quem fez os braços abertos não, né, já demonstrou respeito aos direitos humanos. Aquela população da Luz só recebia bala de borracha e bomba de gás. Nós acolhemos 500 pessoas em alojamentos, demos alimentação, frente de trabalho. Nosso programa é reconhecido internacionalmente. Nós já recebemos gente de Vancouver, de Amsterdã, de Lisboa, para conhecer a experiência de São Paulo. Outros prefeitos do Brasil vêm para São Paulo conhecer a experiência. Então nós estamos na linha de defender os direitos humanos e dar uma oportunidade para as pessoas se emanciparem da situação de rua. Nós não queremos que as pessoas morem na rua, a gente quer que as pessoas se emancipem. Para isso elas precisam ter oportunidade. Tem um tema que é muito particular para o senhor, que é a questão das creches. O senhor mesmo falou que foram quase 400, né? 394, até hoje. Inauguradas na sua gestão. A grande maioria dessas creches são creches conveniadas, né? São todas? Creches... Não, há algumas indiretas e diretas nessa conta do senhor ou não? Não, todas as nossas creches hoje são conveniadas. Tá, ok. Ou seja, uma entidade parceira que faz a gestão. Nas creches conveniadas, os professores infantis que trabalham, eles recebem menos do que os professores concursados que trabalham na rede direta. E trabalham mais. São 10 horas a mais por semana e cerca de 40% a menos de salário. O senhor que defende tanto a questão da educação, ex-ministro da educação, como é que o senhor vai fazer para equiparar esse salário, para ser justo com esses professores que fazem o mesmo trabalho na rede e que são muito mais numerosos? Olha, esse é um problema grave a ser enfrentado e que não é de fácil solução. Quem quer que diga aqui que vai resolver isso de uma maneira fácil, está mentindo para a sociedade. Porque os custos de uma eventual equiparação seriam desproporcionais à capacidade que o município tem hoje. O que nós temos que fazer? Primeiro, nós temos que terminar com a fila. Eu estou abrindo 2 creches por semana na cidade de São Paulo. Repito. Só não está construindo, né, prefeito? São creches particulares, né? Vamos deixar isso claro. Nem seria possível construir 2 creches por semana. Então nós estamos alugando espaços, adaptando o espaço, mas se você visitar as creches conveniadas, eu garanto para você que você colocaria o teu filho numa delas. Eu colocaria um filho, um neto numa delas. Não devem nada para a rede privada, pelo contrário, está tendo migração das creches privadas para as creches da prefeitura conveniadas. Prefeito. São 10 horas por dia de atendimento, 5 refeições por dia na creche, não tem merenda seca na rede municipal, e ao contrário do que estão fazendo por aí, fechando a escola e dando bolacha para os nossos jovens, nós estamos melhorando a merenda com produto orgânico, oferecendo 5 refeições na creche por dia e atendendo 10 horas por dia para que as mães possam deixar em segurança os seus filhos e fazer a sua jornada de trabalho ou de estudo. Tem muitas mulheres que são jovens estudantes, mas já mães, que precisam do suporte do poder público para continuar os seus estudos. A gente precisa encerrar, infelizmente.
O senhor gostaria de fazer alguma consideração final? Agradecer a oportunidade, acho que de debates desse nível que nós estamos precisando.